Bom dia a todos, vamos a mais uma aula para o concurso da Prefeitura de São Paulo, documentos e publicações institucionais. Vamos finalizar essa parte dos documentos e publicações aí de São Paulo, tá? Somente a parte que nós não vimos ainda. Então vejam. Orientações, só para vocês relembrarem o que nós já vimos, tá? Orientações para atendimento de estudantes, transtorno do espectro autismo, que está na bibliografia do concurso. Nós já estudamos. Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes, também nós já estudamos. Vulnerabilidade e educação, também. Povos migrantes, também. Essa parte aqui nós tínhamos pulado, então nós vamos ver essa parte aqui, tá bom? Para que fique tudo certinho conforme a bibliografia do concurso, tudo bem? Então aí é mais um manual da Prefeitura de São Paulo, Educação Integral, Política São Paulo Educadora. Quando nós falamos de educação integral, não é escola período integral, tá? Educação integral significa o desenvolvimento integral pleno dos educandos, tá? Tudo que é feito na escola para o desenvolvimento e aprendizagem, né, desses educandos, ok? Então vamos lá. Princípios e concepções da educação integral. A educação integral é uma concepção que tem como premissa o compromisso com a formação do ser humano, a aprendizagem e o desenvolvimento integral, ou seja, em todos os aspectos, em todas as dimensões, tá? Esse desenvolvimento na área social, moral, ética, físico, cognitivo, enfim, em todos os aspectos. De todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos ao longo da vida. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo atende tudo, lembrem-se, tá? A Prefeitura de São Paulo atende infantil, então entra os bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, atende Fundamental 1, Fundamental 2, médio, EJA, tá? Então adultos no caso aí, a EJA, tá? Essa educação integral é para todos os educandos, independente da faixa etária que eles estejam, das etapas, das modalidades. Então, educação integral é isso, é o compromisso com essa formação do ser humano, porque nós estamos formando para a sociedade, né? Um cidadão com todas as características que eles pedem, e a aprendizagem e o desenvolvimento integral. Compreende, portanto, que uma educação de qualidade, inclusiva e universal. Tudo isso palavra-chave do concurso, ó. Educação integral, palavra-chave, formação do ser humano, palavra-chave, aprendizagem e desenvolvimento integral, tá? Qualidade, inclusiva e universal. Então, essa qualidade integral vai de encontro com uma qualidade de ensino, vai de encontro com a inclusão, incluir todos os alunos no processo, e universal significa para todos. Todos quem? Bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, tá? Por isso, qualidade, inclusiva e universal. Considera um currículo integrador, ou seja, integrar, né? Todas as áreas do currículo, todos os professores do currículo, né? Quando o aluno sai do infantil, vai para o fundamental, sai do fundamental, vai para o médio, enfim. Dos diferentes contextos sociais, culturais, saberes locais, econômicos, conhecimentos historicamente construídos que... Então, qual é a ideia? Ampliar os espaços de participação dentro da escola, não só sala de aula, mas todos os espaços que compõem aquela escola, tá? Espaços de participação, reflexão, consciência, com um compromisso de se constituir uma sociedade de
direitos, promovendo o protagonismo dos estudantes, né? Um dos direitos é eles terem uma educação de qualidade, uma educação integral, tá? O desenvolvimento, a aprendizagem e serem formados, né? Cidadãos aí para essa sociedade. Então, precisa, conforme o documento, promover o protagonismo dos estudantes. Por que eles querem formar? Eles querem formar alunos que sejam protagonistas, alunos que sejam participativos ativamente e não passivos, ativos, que participem, que colaborem, né? Que sejam autônomos, responsáveis, solidários, enfim. Então, essa palavra participação, reflexão, consciência também são palavras-chave. Protagonismo, totalmente palavra-chave, não só para esse documento, mas para todo o concurso público, tá? O protagonismo. Continuando. A educação integral é uma proposta contemporânea, ou seja, atual, inclusiva, sustentável. Palavra sustentável também é chave, inclusiva também é chave. Por quê? Porque eles também pedem para ser trabalhada essa questão da educação sustentável, né? Em todos os sentidos. Para a superação das desigualdades. Na condição de concepção, sustenta-se por 4 princípios. Então, eles pedem a equidade, que nós já falamos a respeito, tá? Equidade é fazer, todos somos diferentes, temos tempos diferentes de aprendizagem, aprendemos de várias formas, mas o que é a equidade? É fazer com que consigam chegar ao mesmo patamar. Só um minuto. Então, qual é a equidade? Estão em níveis diferentes, porém, o professor vai fazer com que cheguem ao mesmo objetivo, ao mesmo patamar, tá? Um precisa de... um já chegou, o outro falta um pouquinho, o outro ainda falta bastante, mas no final que todos consigam chegar, tá? A inclusão, ou seja, incluir a todos no processo, não, quando a gente fala inclusão, não é só os alunos da educação especial, é incluir a todos no processo. Um aluno com dificuldade de aprendizagem, um aluno que não é alfabetizado, um aluno que está com dificuldade em qualquer sentido, incluir todos no processo, tá? Contemporaneidade, porque hoje, né, na sociedade que nós temos atualmente, temos que estar atualizados com tudo que está acontecendo para que realmente eles consigam uma educação integral. E tem a ver também com as tecnologias, tá? E a sustentabilidade, trabalhar isso nas escolas, tá? Essa questão sustentável, de conscientização, de valorização, de proteger o planeta, né? Cada um fazer sua parte nesse sentido. Opa! Continuando aí. E daí eles colocam, dentro dessa formação integral, várias dimensões. Então, o aluno, ele vai se desenvolver em várias dimensões, em vários aspectos. Ele vai se desenvolver no intelectual, no físico, no emocional afetivo, no social, no cultural. Ou seja, essa educação integral, a proposta é, se ele está na escola e se ele vai ficar tantas etapas dentro da escola, ele vai para o infantil, ele passa pelo fundamental, ele passa pelo médio. Então, qual é a ideia? Que ele tenha esse desenvolvimento, essa aprendizagem, essa formação integral, plena, global, em todos os sentidos. Então, todas essas dimensões aí, ele vai ser desenvolvidas ao longo desse tempo. Intelectual, físico, emocional, afetiva, social, cultural, ok? Na perspectiva da multidimensionalidade, multi significa muitos, né? Múltiplos, muitos, tá? Diversos. Dimensões, ou seja, vários aspectos, é o que nós vimos aqui. Várias dimensões ele vai se desenvolver, tá? Então, multi significa muitos,
tá? Diversas dimensões, ok? As propostas pedagógicas a serem realizadas no contexto escolar devem se organizar organicamente de maneira a reconhecer e valorizar as singularidades, porque cada um é cada um, nós temos nossa individualidade. Então, tem o individual e tem o coletivo, tá? Cada um aprende no seu tempo aí. Diversidade social, cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa, territorial, socioeconômica e linguística. Então, essa palavra diversidade já engloba tudo isso, né? Porque nós temos uma diversidade imensa em tudo, né? Dentro do social, dentro do cultural, dentro do étnico-racial, dentro de gênero, dentro de da questão religiosa, território, socioeconômico e linguística, nós temos uma diversidade muito grande. Então, essa palavra diversidade também, palavra-chave do concurso. Assim, a educação integral, desde os anos iniciais, cumpre o papel fundamental nas dimensões sobre desigualdade, racismo, homofobia, violência de gênero, relações da humanidade com a natureza, temas emergentes na contemporaneidade, questões filosóficas, culturais, políticas e sociais, ao lado dos conhecimentos historicamente construídos, de maneira a promover a formação de indivíduos com oportunidades de realizarem as suas escolhas que sejam atuantes na sociedade. Éticos, criativos, que valorizem o conhecimento e a vida. Então, é isso que eles querem transformar esses alunos, né? Estarem preparados para essa sociedade contemporânea, ou seja, atual, que sejam educandos, éticos, né? Valorizem, né? Respeitem ao próximo, sejam solidários, responsáveis, né? Que eles sejam criativos, ok? E aqui, o que eles, tendo essa educação integral, né? Na escola vai ser combatido as coisas que não são legais, no caso, né? A desigualdade, o racismo, a homofobia, a violência, todas essas coisas que têm que ser combatidas, tá? Então, são assuntos que serão trabalhados dentro da escola. Faz parte do currículo trabalhar esses vários assuntos. Não na base comum, né? Mas pode ser trabalhado vários assuntos também dentro da parte diversificada do currículo. Então, são assuntos dessa contemporaneidade que devem ser trabalhados na escola. Dessa forma, vai entrar como uma educação integral, porque eles vão ter uma aprendizagem e um desenvolvimento de forma geral, ok? Para que educar na perspectiva da educação integral? Pretende-se responder a essa questão a partir de dois caminhos que são diretamente relacionados. O primeiro deles é que, considerando-se o trabalho pedagógico sob as várias dimensões dos sujeitos, isto é, intelectual, físico, emocional, social, cultural, todos, né? A educação integral impacta diretamente em aprendizagem mais ampla, de maneira a emancipar o sujeito e torná-lo livre para suas escolhas futuras, ok? Então, ele vai ter todo o desenvolvimento que é necessário dentro da escola, dentro dessa educação, tá? Claro que depois ele vai fazer suas próprias escolhas, mas você está preparando o cidadão da forma como eles estão pedindo. Outra resposta seria a possibilidade que a educação integral produz ao permitir o trabalho pedagógico no âmbito da redução das desigualdades. Então, trabalhar para que essas desigualdades sejam reduzidas, tá? Porque se todos têm os mesmos direitos, nós não somos diferentes, né? Mas não podemos ter as desigualdades, temos que diminuir com essas desigualdades, ou seja, porque todos têm os mesmos direitos que a educação oferece. Direitos humanos pela justiça social. A questão dos direitos humanos também palavra-chave do concurso. É um assunto também a ser trabalhado, direitos, deveres dos cidadãos, né? Os direitos humanos. Então, é um assunto também para ser trabalhado dentro da parte diversificada do currículo aí. É importante, tá? Bom,
Essa, então, é a parte sobre educação integral. Vamos lá, vamos. Essa daqui, avaliação na educação infantil aprimorando olhares, nós já tivemos, já estudamos. Orientação normativa de registros na educação infantil, já estudamos. Indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, também. Currículo integrador da infância paulistana, também já estudamos. Orientação normativa da educação alimentar e nutricional para a educação infantil, já estudamos. A gente fala, já estudamos a parte teórica, tudo isso vocês terão na prática nos treinos das questões, ok? Currículo da cidade, considerações do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Esse nós não vimos ainda, este documento. Tem a ver com o currículo que nós já vimos, mas esse documento específico ainda não, tá? Que fala a respeito do que o Conselho Municipal de Educação, ou seja, toda secretaria, todo município tem o seu Conselho Municipal, é um órgão dentro da Secretaria de Educação, ok? Este documento destaca dimensões que embasam a elaboração do currículo da cidade. Então, assim, o currículo da cidade de São Paulo foi baseado, né, na própria BNCC. Eles têm um currículo próprio deles, né, principalmente no infantil, aí que é um concurso voltado para vocês também, mas eles têm o currículo da cidade no infantil, no fundamental, no médio, na EJA, currículo para educação especial, currículo voltado para várias áreas, tá? E na visão dos conselheiros, ou seja, dentro dos membros que participam desse conselho para ser analisado esses currículos, né? Constitui um currículo integrador. Então, o que eles falam? Precisa ser um currículo integrador, que nós já vimos, né, a respeito disso, do currículo integrador, integrar as disciplinas, integrar os professores, ter aquele diálogo entre o professor do infantil, quando o aluno sai do infantil, vai para o fundamental, quando o aluno sai do fundamental 1, anos iniciais, e vai para o fundamental 2, anos finais, quando o aluno sai do fundamental 2 vai para o médio, ou seja, tudo deve ser integrado, palavra-chave integrador. Emancipatório, né? E inovador, ok? Então, são 3 palavras-chave aí importantes dentro desse currículo da cidade de São Paulo, tá? Inovador no sentido de ser visto em todos os ângulos, em todas as visões, porque para ser montado isso, né, para ser montado o currículo, embora tenha um embasamento na BNCC, teve o olhar de muitos professores, muitos profissionais de educação e muitas pessoas de fora também, que ajudaram nessa elaboração, nessa visão, ok? Que tem, e o próprio conselho, né, monitora, acompanha, que tem como foco promover a formação, que zela pelo direito às aprendizagens e ao desenvolvimento dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas unidades educacionais do município. Então, todos os currículos da cidade de São Paulo, independente da etapa, independente da modalidade, são baseados na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ok? Eles têm um currículo próprio, porém toda a base dos currículos, independente do município, é na BNCC, tá bom? E as premissas desse currículo da cidade? Continuidade, relevância, colaboração, contemporaneidade. Primeiro, a continuidade significa continuidade no sentido de estudos, ok? Então, eu tô no infantil, quando eu for para o fundamental, vamos supor, eu tô no infantil creche, quando eu for para a pré-escola, é uma continuidade. Estou na pré-escola, vou para o fundamental 1, anos iniciais, é uma continuidade. Fundamental 1 para o 2. Então, assim, a questão da continuidade, vocês também podem associar com progressão contínua, tá? Uma progressão contínua, eles vão aprendendo ao longo do caminho através das experiências, ok? Relevância
significa a importância desse currículo tem na vida desses educandos, tá? A relevância, a importância, o que é realmente necessário que eles aprendam, tá? Então, é um documento dinâmico. Apesar de ser um documento manual, mas é o professor que vai dar vida junto com seus alunos ao currículo, porque o currículo está lá, é um manual, foi digitado, foi publicado, mas aquilo ali vai sair do papel, né? Então, para dar vida, ele tem que ser dinâmico, ok? Então, o professor tem que montar estratégias através do seu planejamento para que esse currículo crie vida, para que possa ser trabalhado e garantido esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento para todos os educandos. Colaboração, tá? Para ser elaborado, teve a colaboração de várias pessoas, de várias visões, né? Então, houve aí um processo participativo em que todos colaboraram, dando suas sugestões, o que poderia melhorar no currículo da cidade, cada um com diferentes visões, concepções, crenças, métodos, dando as suas opiniões, né, de melhoria para a educação. Então, foi um processo, palavras-chave, processo dialógico, de dialogarem no que é melhor, o que traz melhoria. E colaborativo, porque todos participaram, deram suas opiniões, mostraram suas visões. Então, palavra-chave, dialógico, colaborativo, tá? E contemporaneidade, porque o currículo tem que sempre estar atualizado com o que é contemporâneo, com o que é atual, né? Então, as propostas são do século XXI, né? E não podemos esquecer que é um grande desafio, porque as crianças não são as mesmas como 20 anos atrás, né? Então, tem que acompanhar as tecnologias, tem que acompanhar a realidade e necessidade desses educandos para que realmente consiga alcançar o objetivo final, tá bom? Que é o desenvolvimento, a aprendizagem desses alunos. Com base nessas premissas, o currículo da cidade de São Paulo reforça a mudança de paradigma que a sociedade contemporânea vive, na qual o currículo não deve ser concebido de maneira que o estudante se adapte aos moldes que a escola oferece, mas como um campo aberto à diversidade. Então, isso é importante, palavra-chave. O currículo deve estar aberto à diversidade, porque nós não somos iguais, né? Então, diversidade em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então, ele tem que estar aberto à diversidade, tá? Para poder atingir a todos, porque nós somos diferentes, aprendemos de formas diferentes, né? Os educandos. A proposta curricular, considerando as diferentes realidades da nossa cidade, reconhece a importância do acolhimento integral e da participação. Novas palavras-chave aí. Acolhimento, participação, que já foi falado. Respeita a forma como as aprendizagens são desenvolvidas em cada contexto escolar. Oferece diretrizes, orientações a serem utilizadas no cotidiano escolar, principalmente reconhece as aspirações, interesses, necessidades dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ou seja, o currículo deve ser pensado dentro dos interesses e necessidades desses educandos. E eles não aprendem da mesma forma. Então, vai mudando o professor, conforme seu planejamento, vai mudando as estratégias, as metodologias, os recursos, né? A forma de avaliar, enfim, tá? Sempre o sujeito principal é o aluno, é o educando. Então, tudo deve ser pensado para o desenvolvimento e aprendizagem deles, ok? O currículo da cidade é concebido como um campo aberto à diversidade, a qual não diz respeito ao que cada bebê, criança, adolescente, jovem, adulto poderia aprender em relação aos conteúdos, mas sim as distintas formas de aprender. Então, os conteúdos estão lá, mas será que todos aprendem da mesma forma? Não. Por isso, temos que ter formas distintas para ensinar, para aprender, né?
Então, formas distintas. Esse não está conseguindo, eu mudo a estratégia, eu mudo a metodologia. Na relação em seus contextos de vida. Para efetivar esse processo de mediação pedagógica, outra palavra-chave, mediação pedagógica, também nós podemos falar intervenção pedagógica. Ao planejar, o professor precisa considerar as diferentes formas, né, que o aluno tem de aprender, criando assim estratégias e oportunidades para todos e cada um desses educandos. Essa consideração aos diversos estilos cognitivos faz do professor um pesquisador contínuo. Colocaria como palavra-chave também, pesquisador contínuo. Por quê? O professor vai estar sempre aprendendo, buscando novas estratégias, novas metodologias, novos recursos, o que eu posso melhorar na minha aula, né? E o professor vai estar sempre pesquisando, porque isso faz parte da sua formação continuada, sobre os processos de aprendizagem, trocando, né? Trocando experiências com outros professores, né? Pegando novas ideias, recriando, enfim. Conceitos orientadores, então, dentro do currículo, a equidade, que nós já falamos, educação integral, que nós já falamos, e educação inclusiva. 3 grandes palavras-chave de concurso público, não só, né? Não só de São Paulo, mas dentro da área da educação aí, tá? Aqui a gente está focando no currículo de São Paulo, essas palavras-chave. Equidade, educação integral e educação inclusiva. Ah, poderia cair numa prova de concurso? Poderia. Na alternativa, vocês teriam que encontrar, né, os conceitos orientadores citados no currículo de São Paulo. Então, teriam que achar na alternativa equidade, educação integral e educação inclusiva. Certo? Propõe a apresentação dos conteúdos se dê a partir de práticas e recursos pedagógicos que garantam a todos o direito às aprendizagens e ao desenvolvimento integral, e que a mediação pedagógica considere as diferentes formas de aprender e a criação de estratégias e oportunidades para todos os educandos, reconhecendo e respeitando a riqueza das diferenças e da diversidade presentes no cotidiano escolar. Palavra-chave, diferenças, diversidade, que nós já falamos. Ou seja, né? Então, nós temos aí, como cairia várias questões aqui no concurso, tá? Eles têm o direito da aprendizagem e desenvolvimento integral. O professor vai fazer a mediação pedagógica, respeitando as diversas formas do aluno aprender. O professor vai criar estratégias e oportunidades para todos os educandos, certo? Tem que estar ciente, né? Respeitando que são diferentes, né? Estamos numa escola das diferenças, ninguém aprende igual, numa diversidade muito grande, ok? Equidade, que nós já falamos a respeito, né? Eles estão em níveis diferentes, mas precisam chegar ao mesmo patamar aí, ok? Então, a equidade tem a ver com as diferenças, porém, essas diferenças, essas desigualdades, o professor vai fazer com que cheguem ao mesmo patamar. Educação integral, que nós já falamos também, e educação inclusiva também nós já falamos, né? Incluir a todos no processo, ok? A construção do currículo da cidade foi orientada também com concepções transversais às etapas e modalidades da educação. Ou seja, o currículo não é só o foco às etapas infantil, fundamental e médio, mas atende também às modalidades. Exemplos, EJA, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e tantas outras, tá? Então, eles seguem aí o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala referente às idades, né? Que criança de 0 até 12 anos incompletos, né? E adolescente de 12 até aos 18 anos. 18 anos já é a fase adulta, normalmente é a EJA, né? A luz da EJA. A lei define que a criança e adolescente usufruam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e devem ter acesso a todas as oportunidades, condições necessárias
ao seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social. O currículo da cidade considera as fases do desenvolvimento e os diferentes contextos em que os bebês, crianças e adolescentes estão inseridos, com destaque para as especificidades dos bebês e dos adolescentes, tá? Então, o currículo da cidade, no caso dos bebês, né? No caso dos bebês, estão divididos, tá? Os bebês, eles estão divididos entre bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, e crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, a creche, né, que nós chamamos de bebês na Prefeitura de São Paulo, está dividido nessas duas partes, tá? Bebês e crianças bem pequenas. E só crianças pequenas são os alunos da pré-escola de 4 e 5 anos, tudo bem? Daí depois vem, né, o ensino fundamental, anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, anos finais do 6º ao 9º, né? É nesse sentido, o ensino médio, que é de 15 a 17 anos, ok? Sobre a questão da avaliação. Então, nas escolas da prefeitura, assim como em várias, né? É importante a questão da avaliação em todas as áreas, né? Nós sabemos que quando se trata de infantil, a avaliação é feita através da observação e registro, acompanhamento e registro. No caso do fundamental médio, uma avaliação contínua, acumulativa, que está na LDB. Mas, enfim, aqui eles vão falar, vão dar os exemplos que a Prefeitura de São Paulo segue com 3 palavras-chave aí. Diagnóstica, cumulativa, formativa. São 3 palavras-chave sobre a avaliação, tá? Então, eles falam que a diagnóstica seria o inicial do processo, saber como o seu aluno está, seria uma sondagem, um diagnóstico é um tipo de avaliação. A cumulativa é durante todo o processo, você verificando todo o processo que você fez, quem chegou, quem alcançou, quem não alcançou. E a formativa seria no final de tudo, tá? Atingiu o objetivo, tá? Então, só para vocês, porque é muita coisa, então para vocês associarem. Diagnóstica inicial, cumulativa durante e a formativa finalizando aí, tá? Todas devem ser trabalhadas? Todas, tá? E não é assim, uma ordem. Vai e volta. É espiral. A qualquer momento eu posso fazer um diagnóstico, processo, final, vai e volta, tá bom? Mas exemplos que vocês podem associar. Então, a avaliação compreendida como um ato pedagógico. Então, assim, se é um ato pedagógico, todo professor precisa fazer uma avaliação. A avaliação não significa prova, tá? A prova é um dos instrumentos que você pode avaliar o aluno, mas não é o único instrumento. Então, é um conjunto. A participação, a pesquisa, um seminário, um trabalho em grupo, individual, a participação em sala de aula, enfim, é um conjunto que subsidia as decisões do professor, permite acompanhar a progressão das aprendizagens, palavra-chave. Ato pedagógico, palavra-chave. Avaliação, palavra-chave. Progressão das aprendizagens. Então, o professor avalia para quê? Para acompanhar a progressão das aprendizagens dos seus alunos. Compreender de que forma ela se efetiva e propor reflexões sobre o próprio processo de ensino, tá? Então, é feito em todas as etapas essas avaliações, tá? É no infantil, é no fundamental, é na EJA, em tudo, tá? É no currículo da cidade. E daí nós temos essa avaliação que eles estão falando, é a avaliação da aprendizagem. Que avaliação é essa? Professor-aluno, tá? Porque fora essas nós temos a avaliação institucional, que é da escola, a avaliação de rede ou de sistema, que é a avaliação que vem para dentro da escola, que é feita pelo MEC, outros tipos de avaliação. Essa que eles estão falando é aquela que acontece dentro da escola, professor-aluno, tá? Avaliação cumulativa, diagnóstica, formativa, enfim, tá?
sempre tem que ser dado um feedback aí. Então, vejam, no processo de ensino das diferentes áreas de conhecimento, são consideradas 3 formas de avaliação conforme o currículo da cidade: diagnóstica, cumulativa e formativa. Eles não vão necessariamente pedir para explicar cada uma delas, nada disso, mas que vocês associem, tá? Então, na alternativa da prova, vocês teriam que encontrar aí essas 3 palavras-chave, né? Conforme o currículo da cidade de São Paulo, sobre avaliação, que é um ato pedagógico que acompanha as progressões dos alunos, das aprendizagens, tal, né? Que é aplicada nas diferentes áreas do conhecimento. Na alternativa, vocês teriam que encontrar, não necessariamente nessa ordem, mas encontrar essas 3 palavras-chave aí, ok? As quais se retroalimentam, significando o processo de ensino-aprendizagem. O processo de avaliação revela ao professor elementos indicativos das aprendizagens do desenvolvimento de cada um. Ou seja, né, o professor fazendo essas avaliações consegue sinalizar como está sua turma, como está seu aluno, possibilita o planejamento e o replanejamento contínuo das suas ações. Isso é importante, palavras-chave. Planejamento e replanejamento contínuo. Por quê? Através dessas avaliações, o professor pode replanejar, tá? Ah, não deu certo isso, vamos mudar então, enfim. A avaliação não pode ser um fim em si mesma. Na perspectiva apresentada no currículo, a avaliação está a serviço das aprendizagens, centrada nos sujeitos aprendentes. Aí vejam, sujeitos aprendentes. Vejam que dentro dos sujeitos aprendentes colocam os professores. Porque não são só os alunos. Nós estamos em constante aprendizado. Da mesma forma que nós ensinamos, nós também aprendemos os seus alunos. Então, os professores também são considerados como sujeitos aprendentes. Então, professores, bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, não caio na pegadinha que o professor está errado. Não. Ele também faz parte do processo. Ele também é um sujeito que está aprendendo continuamente. Na educação infantil, a avaliação formativa visa o aprimoramento dos olhares, a sistematização dos registros sobre cada bebê, cada criança e permite uma reflexão permanente sobre as ações e os pensamentos. Ou seja, tudo isso daí, diagnóstico, acumulativa, formativa, é em todas as etapas e modalidades de ensino que é aplicado, tá? Porém, quando se trata de bebê, não podemos esquecer que eles não fazem prova escrita, seminário. Então, como que é feita a avaliação deles, que já foi falado pela LDB? Acompanhamento e registro, observação e registro, registros escritos, registros fotografados, filmados, portfólio, uma pastinha para cada aluno. Deu para entender? É importante a palavra registro, já foi falado isso antes, tá? Tudo deve ser registrado, porque o professor preenche as fichas de cada aluno, não só no infantil, mas aqui eu tô falando do infantil, tá? Então, é importante. Então, a forma, vai ser avaliado tudo? Sim, porém, né? O professor do infantil, a forma de avaliar de um fundamental para o infantil é diferente, ok? Bom, currículo infantil Prefeitura de São Paulo, já foi, essa parte aqui já foi dada para vocês, já foi estudada, vocês assistirem vídeo, tá? Olha lá, currículo infantil Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, já foi dado, mas só lembrando que as crianças aprendem e se desenvolvem através das brincadeiras e interações, cuidar e educar, tá? Experiências, enfim, isso já foi dado. Só estou mostrando para vocês que é algo que já foi trabalhado, ok? Vocês já tiveram. Ó, toda essa parte aqui, vocês já tiveram nos vídeos que foram mandados, tá bom? As palavras-chave, tudo certinho, ok? Aqui sobre
ODS, são os objetivos, né, sustentáveis aí, são os 17 tópicos que a prefeitura pede para ser trabalhado no currículo de São Paulo com os alunos, já foi falado. 5 P's, já foi falado, pessoas, planeta, prosperidade, paz, parceria. Quem ainda não assistiu, por favor, assistam, tá? Várias palavras-chave aí falando a respeito disso para vocês. É importante as palavras-chave porque elas nos ajudam a encontrar as respostas corretas na prova, ok? Então, essa parte aí vocês já tiveram, tudo bem? Só tô mostrando aqui que nós não pulamos nada, vocês já tiveram. Outras palavras-chave, interações, brincadeira, expressão, escuta, acolhimento, participação, tá? Já foi dado essa parte, os direitos de aprendizagem, né, do infantil. Tudo eles seguem também a BNCC, tá bom? Ó, várias palavras aí, protagonismo, intencionalidade pedagógica, projeto, registro, documentação pedagógica. Então, fiquem atentos. Quem já assistiu, assista novamente para frisar bem o conteúdo, para depois ter os treinos aí. Então, tudo isso já foi falado, tá? Os 5 campos de experiência, conforme a BNCC, a Prefeitura de São Paulo segue também, né? O eu, o outro e o nós. Eu só tô repetindo algumas coisas, mas já foi dado, tá? Só para vocês verem o que foi trabalhado. O eu e o outro e o nós é um campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. São 5 campos de experiências aí do infantil, ok? Aqui mostra. Os indicadores da qualidade no infantil, ok? Faz parte também, nós já tivemos. Aqui no final dos slides, né, do material que foi enviado para vocês, vocês têm um resuminho, tá? Sobre o currículo do infantil. Então, é bom dar uma olhada aí nesse resumo, tá? Que tudo que foi falado sobre currículo tem aqui no resumo, né? Resumidamente, com as palavras-chave. Então, assim, foquem nessa tela aí, que é muito importante, tá bom? Porque tudo que foi falado aqui está mais resumido, ok? Ó, também continuação do infantil, das dimensões do infantil, não só planejamento e gestão educacional, participação, escuta, autoria de bebês e crianças, multiplicidade de experiências, linguagens e contextos lúdicos para as infâncias, interações, relações étnico-raciais de gênero, ambientes educativos, tempos, espaços e materiais. Tanto é que já caiu redação de concurso anterior de São Paulo com esse tema. Promoção da saúde e bem-estar, experiência de ser cuidado, cuidar de si, do outro, do mundo, rede de proteção sociocultural, unidade educacional, família, responsáveis, comunidade, cidade. Então, vale a pena rever, ok? E aí, nós finalizamos essa parte, eu vou abrir as outras, tá? Então, referente a esses documentos e publicações, desses slides aí, que foram aplicados, começou esses slides no dia 13 a 16, teve assuntos que não foram abordados, por isso que nós estamos fazendo agora, para não faltar nada. Fora isso, eu vou falar para vocês sobre o uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil, que é um manual que eu vou abrir da Prefeitura de São Paulo. Também vou abrir o manual Currículo da Cidade, Educação Antirracista, Orientações Pedagógicas Povos Afro-Brasileiros. E vou abrir para vocês olharem também, deixa eu só ver qual que é aqui, que eu vou abrir também. Povos indígenas, tá? Então, eu vou abrir 3 manuais para vocês, para a gente poder fazer a relação, que é a tecnologia e linguagem midiática para ser trabalhado também no infantil, a educação antirracista, né, o que pode ser trabalhado para combater também isso nas escolas,
e os indígenas, tá? 3 manuais que eu vou abrir para a gente fazer um apanhado geral, tá? Mas todos esses manuais, as perguntas que caem na prova vão estar nos treinos das questões, ok? Um momento. Vamos lá, pessoal, continuando. Então, vocês têm esse manual, que é da Prefeitura de São Paulo também, são vários manuais, né? O uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. Então, o que a Prefeitura de São Paulo quer? Tá? Embora sejam crianças do infantil, para ser trabalhado de alguma forma com as tecnologias, porque hoje até as crianças estão mais avançadas aí. Então, é para associar o que é trabalhado com as crianças no infantil com as tecnologias, colocando algum tipo de tecnologia para essas crianças. É isso que a prefeitura quer. Mas vamos ver o manual aí. Vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos pegar as partes principais, porque nós teremos os treinos das questões, ok? Então, veja aí, esse é a introdução, o início aí, né? Uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. É um manual de 2015, ok? Eles fazem toda uma apresentação. Vejam no sumário, né? Eles fazem uma apresentação a respeito. Aí vem tecnologias e mídias, das paredes das cavernas ao tablet. Então, eles fazem todo um apanhado, né? Não existia essas tecnologias, né? Por isso que eles falam das paredes das cavernas ao tablet. Hoje as crianças sabem mexer muito melhor do que os próprios adultos, né? Nessas questões de celular, de tablet. Então, nós estamos numa era digital, né? Nossos alunos são contemporâneos, eles estão dentro dessas tecnologias e não tem como fugir de trabalhar isso com as crianças, ok? Aí vocês têm aí criança, infância, sociedade, entre areias e telas, o direito de construir castelos. Então, é para ser trabalhado com as crianças, né? De forma tradicional, no sentido assim, brincadeiras, né? Tradicionais com eles, né? Porque eles vão aprender brincando, interagindo, porém, né? Eles não podem ficar fora do que essas tecnologias estão trazendo hoje, né? Por isso que eles falam as telas, ok? Linguagens midiáticas, educação infantil, tintas, luzes, telas, clique agora. Tempos, espaços, ambientes, interações, empresta a máquina, achei uma formiga. Experiências com tecnologias, imaginação, descoberta, cria, modela, recorta, virtualiza e transforma. Então, vamos dar uma olhada neste manual, vamos pegar as partes principais. Aqui eles fazem uma explanação sobre este manual, né? Que nós estamos hoje no universo midiático, as mídias a todo tempo, né? Então, nós temos aí as redes sociais, o WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, né? E muitas crianças já estão neste mundo. Não tem como falar. Não tem como, em casa é dado esse acesso e na escola é tirado esse acesso. Não tem como, né? Nós temos que respeitar isso, porém, que não seja em excesso também, tá? Tudo tem que ser de forma adequada, ok? Então, aí, existem diversos recursos tecnológicos e digitais, tá em negrito aí, tá? Então, eles dão exemplo, computador, celular, a TV, o rádio, a câmera fotográfica, o gravador de voz, a filmadora, o projetor, são alguns desses recursos, que muitos deles nós trabalhamos com essas crianças nas unidades escolares, né? Então, nós usamos esse tipo de recurso e eles acompanham esse tipo de coisa também, tá bom? Aí fala a respeito das relações comunicativas e expressivas com esses recursos. Então, eles utilizam, né? Eles vão aprender a utilizar esses recursos
para se comunicar, para se expressar, ok? Peguem as palavras-chave que estão em negrito, tá? Então, universo midiático, recursos tecnológicos digitais, esses exemplos, relações comunicativas expressivas, tudo palavra-chave, eu vou falando, tá bom? Então, em conjunto, aí, em consonância com o programa Mais Educação em São Paulo, que é o programa de reorientação curricular e administrativa, que vocês vão ter uma aula só sobre isso, tá? Viram que era necessário fazer esse manual, né? Porque ele está dentro do que o próprio programa Mais Educação São Paulo solicita, né? E uma das coisas que o programa solicita é trabalhar desde a infância com recursos tecnológicos e digitais, esse mundo midiático aí, ok? Aqui é uma apresentação, né? Vejam, eles falam como conjugar brinquedos, papéis, tesouras, tintas, lápis de cor, lupas, lanternas, massa de modelar, areia e mais. Computador, câmera digital, projetor, scanner, gravador, TV, rádio e outros materiais no cotidiano da educação infantil. Então, não significa que nós vamos deixar de lado o que é trabalhado. Nós vamos conciliar, vamos trazer as tecnologias para o nosso meio, sem deixar as outras coisas, né? É isso que eles querem dizer. Constituindo ambientes híbridos, tá? O que seriam ambientes híbridos? Palavra-chave também. Ambientes híbridos é a mistura do presencial com o online, com o IAD, tá bom? Espaços ricos em possibilidades de experiência para as crianças. Então, nós temos uma gama, tanto recursos tecnológicos como não, é uma gama de possibilidades de experiências que nós vamos oferecer para essas crianças. Como o espaço e o tempo deverão ser organizados para a utilização de tais recursos, né? Então, é algo que eles vão falar. O objetivo deste manual é subsidiar os professores em seus estudos e pesquisas nos momentos coletivos. Então, o que eles falam? Este manual tem vários exemplares e foi feito pela Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo e foram distribuídos os exemplares, né, as publicações nas escolas. Então, os professores têm acesso a esse manual, tá, nas escolas. Aqui no caso, como é concurso público, vocês têm acesso, né, em PDF, porém, vocês podem estar pesquisando também, tá bom? Então, a ideia desse manual é para ser trabalhado nas horas atividades, hora de formação, com o coordenador, com as pessoas, né, com os professores. Então, essa é a ideia, de trabalhar este manual nas horas atividades, tá? No caso de vocês estão estudando antecipadamente da entrada na Prefeitura de São Paulo por conta do concurso público, tá bom? Então, é nesses momentos aí coletivos para se trabalhar, tá? De modo a democratizar o acesso, provocando discussões com a presença, o papel e a potencialidade nas unidades educacionais lá de São Paulo, ok? Vamos lá. Vejam, então é uma experiência que está sendo mostrado de uma criança com acesso a uma câmera fotográfica. Tá vendo? É um recurso tecnológico que está sendo utilizado por uma criança, ok? É nesse sentido. Dá para mostrar que eles têm o acesso. Vou pegar só as explicações, um momentinho. Então, aqui, ó, tecnologias e mídias das paredes das cavernas ao tablet. A ideia é mostrar que hoje, né, existe o tablet. Antes não existia, mas hoje existe. Então, criar essas possibilidades para que a criança tenha essas experiências com a tecnologia, tá? Aqui nós vamos focar mais nas imagens, porque as perguntas do concurso é realmente nesse foco, tá? Devo trabalhar com as crianças a questão da tecnologia? Sim, você vai trabalhar com esses recursos tecnológicos com as crianças. Vejam nas imagens, tá?
Então, ó, é uma máquina fotográfica aí de brinquedo, porém já mostrando que ela existe na prática também, né? Ele pode estar utilizando. Deixa eu mostrar outra imagem aqui, que é realmente isso, olha, é isso que a prefeitura quer, esse acesso. Vejam que como é criança, né? Na própria Prefeitura de São Paulo tem esses recursos tecnológicos, tá? Então vejam, é uma maquininha que eles vão ter acesso e pode vincular com as aulas, tá bom? Tem várias coisas, tem mesa digital na Prefeitura de São Paulo, tem várias coisas, tá? Mas é fazer com que eles se tornem realmente sujeitos criativos, participativos, críticos, 3 palavrinhas-chave aí também, tá? Criativos, participativos, críticos, começando pelo infantil, ok? Ó, quando é falado isso, não vai ficar fora, tá? Trabalhar com tintas, luzes, telas, ou seja, né? Todos os materiais que eles já trabalhavam, eles vão continuar trabalhando, porém, você tem que introduzir a tecnologia, é isso que eles estão pedindo, tá? Não é deixar, eu não vou trabalhar mais com outros materiais. Sim, você vai. Tá? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Eu não vou ler o manual, gente. Se vocês quiserem ler, vocês leiam. Não tem a necessidade da leitura completa, né? E sim as perguntas que caem na prova referente a este conteúdo, ok? E as imagens, principalmente. Olha lá, de novo. Então, criar, né? O professor deve criar esse ambiente de possibilidades para que eles possam, através dessas experiências com a tecnologia, com as mídias, né? Utilizar toda a sua criatividade, imaginação, fantasia, descoberta, tá? Bebês, crianças, claro, respeitando cada faixa etária, né? Uma linguagem diferente. Eles imaginam, né? A fantasia, eu imagino, enfim, tá? Então, só para vocês terem acesso aí a este manual. Mas assim, devo fazer a leitura completa? Aí fica a critério de vocês, tá? Vocês têm o acesso, está no grupo de vocês o PDF, mas em geral, o que a prefeitura quer é que se trabalhe de alguma forma desde a educação infantil, tá bom? E na hora dos treinos das questões, nós vamos ver como que eles vão perguntar, né? Como que eles costumam perguntar na hora da prova. Vamos ao outro. Então, vejam, esse é um outro manual da Prefeitura de São Paulo com 236 páginas. Então, imagine ler cada manual com 236 páginas, né? Muita coisa. Então, a gente pega o foco do pensamento. É como se fosse um autor, porque eles montaram esses manuais baseado em autores, tem as referências dos autores, ok? Então, nesse daqui, por exemplo, que eles montaram, educação antirracista. O que eles querem dizer isso? Que é para ser trabalhado desde as crianças, né, até os maiores, o combate a qualquer tipo de discriminação, preconceito e racismo. Isso já é falado pelos próprios autores da bibliografia do concurso de vocês, que inclusive eles pegam essas ideias e colocam nesses manuais, tá? Então, é para ser trabalhado a questão antirracista, então o combate a qualquer tipo, né? Racismo é crime, qualquer discriminação, preconceito é um tipo de violência que acontece. E fora isso, o que eles querem? Que se trabalhe sobre o tema dos povos afro-brasileiros, né? A importância que esse povo trouxe para o nosso país. Eles querem que trabalhe de formas diferentes, respeitando cada faixa etária, mas que seja trabalhado esse assunto nas escolas, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês terem uma noção, mas é exatamente isso. Tanto é que já tem autor que fala sobre isso e tem na própria lei, né, federal,
que já é falado, lá na LDB nós trabalhamos a obrigatoriedade de trabalhar a cultura afro, né? Cultura africana para os nossos alunos. Nós estudamos isso na LDB, tá? E aqui é mais um foco dizendo, realmente é para ser trabalhado, tá bom? É nesse sentido. Veja. Peraí. Então, toda a questão cultural, alimentar, né? Porque o povo africano trouxe uma cultura para nós, né? No sentido de música, de dança, cultural mesmo, alimentação. Vejam, tá? Além desse manual antirracista, né, para trabalhar com a questão dos povos africanos, nós temos os dos povos indígenas, dos povos migrantes, dos migrantes nós já trabalhamos, daqui a pouco eu vou mostrar dos indígenas para vocês. Não é índio que fala, é indígena mesmo, tá? Que é para se falar. Vejam aqui, ó. Eles tiveram várias leis até eles chegarem no de hoje, mas embora já tenha várias leis falando sobre isso, ainda existe, infelizmente, né? O racismo, o preconceito, a discriminação ainda existe, tá? Então, eles querem o quê? Que se trabalhe sobre esse assunto nas escolas, conscientizando os alunos, desde os pequenininhos. Já foi até falado pela autora, se eu não me engano, é a Cavaleiro, que fala a esse respeito da bibliografia de vocês, tá? Vamos lá ver as imagens aí. Então, um breve histórico. Aqui é toda a história do Brasil que nós já conhecemos, da luta que os africanos tiveram, do processo que eles foram trazidos para o Brasil, de que forma. Então, é para ser trabalhada aquela história do Brasil, né, que a maioria já conhece, abordando de forma lúdica, né, no caso, como é criança também, tá? Esse é o manual, estou mostrando, mas eu não estou fazendo a leitura, é só explicando o foco deles, né? Então, aqui faz todo um apanhado da história, né? Aí eles pegam os autores que falam a respeito, né? Sobre isso, o movimento negro, tudo essa parte. Vamos lá. Então, fala que existe o racismo, o preconceito, a discriminação. Então, na escola nós devemos o quê? Ter uma cultura de educação antirracista, né? Olha lá a imagem. Então, fala a respeito da raça, né? A raça branca, negra e de outros povos também. Eles pedem para ser trabalhado com as crianças a respeito. Tem vários livros hoje, mais com a carinha do infantil que pode ser trabalhado. Então, cada professor elabora o seu planejamento. Que infelizmente ainda existe o racismo. Aqui é citado pelo autor Silvio Almeida a respeito que ainda existe, mas que tem que ser combatido. Tá? Olha lá. É uma foto de 2001 do aluno, que eles estão falando a respeito do racismo na escola, estão trabalhando já esse tema. Veja, as palavras-chave aí que nós vamos encontrar na prova: racismo, discriminação, preconceito, não pode ter nenhum nem outro. E, inclusive, a autora, vamos pegar o gancho aí, a autora do concurso público de vocês que fala sobre o racismo é realmente a Cavaleiro, tá? E é citada no próprio documento da prefeitura e ela está na bibliografia do concurso, no livro do Silêncio do Lar,
ao silêncio escolar. Então, quem estudou essa autora é exatamente o que este manual quer propor, tá? Que nós não podemos ficar em silêncio nem no nosso lar, nem na escola, e sim trabalhar sobre esse tema, tá? Que o silêncio é algo negativo e tem que ser trabalhado. As pessoas têm que se conscientizar sobre isso, tá bom? Então é citado aí a própria autora que nós já trabalhamos. O que tá lá é o que eles falam aqui, tá? Olha lá, eles colocaram uma tirinha, normalmente vem essas tirinhas, olha lá. Tenho lido muitas coisas nos jornais e nas redes sobre o racismo. Então, duas crianças conversando aí, dois alunos. E como você se sente, Chico? Para falar a verdade, me sinto um pouco culpado. Sinto vergonha dos privilégios que tenho por ser branco. Isso é porque você entendeu o que é o racismo, mas não se sinta culpado. Em vez disso, combata o racismo ativamente. Tá? Então, é algo que pode ser trabalhado aí com as crianças. Olha outro. Lembre-se que o racismo é estrutural, ou seja, já vem desde o início da nossa história. Isso quer dizer que está dentro de tudo na sociedade, escondido na língua, nas piadas, nos comportamentos, até na economia. Na economia? Sim, na economia. A carne mais barata do mercado é a carne negra. O teto de gastos, por exemplo, foi feito para não gastar com o pobre. Adivinha quem são os mais pobres no Brasil? Os negros. Putz, descobriram meu segredo. Tá? Então é uma tirinha, né? Uma sátira aí para dar um chacoalhão nas pessoas para poderem pensar a respeito disso, tá? Ó, tanto é o que eu falei, a Cavaleiro sendo citado aí no próprio documento que está, inclusive, na bibliografia do concurso. Branqueamento, branquitude, epistemicídio e práticas pedagógicas nas unidades de São Paulo. As imagens aí. Aqui, novamente, nesse documento que nós já falamos, eles citam também as próprias palavras-chave que nós já vimos hoje, ó. Educação integral, educação inclusiva e equidade, tá? Então, todos têm os mesmos direitos, ok? Aí fala da questão da abolição, aquela coisa toda, né? Dos portugueses, enfim. Nós sabemos da história, ok? Lugar de fala, somos todos. Educadores, somos todos responsáveis. Então, assim, para combater o racismo, a discriminação, o preconceito, nós, educadores, também somos responsáveis, ok? Por esse fato. Aí, esse é um professor do CEL de Sapopemba, de São Paulo, tá? Ele tá com um jogo chamado Mancala. Foi divulgado esse jogo em 2021, né? Ele dá um exemplo de um jogo que é de origem africana, que pode ser trabalhado com as crianças, com os alunos. Vejam, eu vou passando, gente, porque são 200 e poucas páginas. Vejam aqui, ó. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Vejam esse que é o item 10 da ODS. Redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, é um item da ODS, Agenda 2030, que é para ser trabalhado com os alunos, tá? E tem a ver com esse conteúdo. Então, eles já falam no próprio currículo, eles já pedem para ser trabalhado esse assunto das desigualdades nas escolas, tá bom? Ó, práticas antirracistas nas unidades do município de São Paulo. Então, conforme a pesquisa deles, já presenciaram, tem várias experiências dos professores, de vários alunos, que passaram por esse tipo de coisa. Então,
passaram pelo racismo. Isso acontece nas escolas, temos que combater. Porém, aqui, uma prática, eles estão mostrando uma prática antirracista. Ou seja, né, tem uma foto aí de crianças da creche do Céu de São Paulo fazendo atividade juntos. Por quê? Não pode ter nenhum tipo de discriminação. Tem que mostrar isso para as crianças desde pequeno, olha lá, fazendo, não importa a raça, né? Não importa. Todos são iguais, ok? Independente da raça, ok? Então, temos que respeitar as diferenças, né? Todos somos iguais perante a lei, porém, somos diferentes em relação à questão da raça, ok? Vou passando assim. Quando tiver o que eu preciso falar, eu vou parando, tá bom? Para vocês verem. Das intenções às ações. Então, assim, não adianta o professor ter a intenção e não ter a ação. A escola tem a intenção, mas não tem um trabalho efetivo para combater as ações incorretas, né? E fazer a conscientização de ações corretas, tá? Nesse sentido. Então, olha lá, aluno da Prefeitura de São Paulo. Eles fizeram, né? Entrevistas, perguntaram se algum aluno já tinha passado por algum nesse sentido. Os próprios professores já presenciaram alguma coisa. Então, eles falam, né? O que pode ser feito para combater esse tipo de coisa, né? Palestras, chamar pessoas para fazer palestras, mostrar vídeos, enfim, tá? Olha lá. Preto, pardo, negro. Como devo me referir? Vamos lá. Ó. No contexto escolar é possível a utilização dos termos negro ou preto, pois eles ficam ressignificados pelo movimento negro. Tá? Vale lembrar que as palavras e seus significados variam conforme o contexto histórico e social. Mas até tem, né, hoje, autodeclaração. Quando vocês vão fazer a inscrição no próprio concurso que tem a cota racial, é preenchido lá, se você é branco, se você é negro, né? Tem lá. E é considerada a forma mais correta negro ou negra, tá? A forma mais correta de se falar, chegar à conclusão, conforme as pesquisas, que é negro, tá? É o mais correto. Aí são as pesquisas que foram feitas, né? Todo o levantamento do IBGE. Aqui, trabalhar também a questão, o item 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aí da ODS, que é a educação de qualidade para todos. Novamente falando da redução das desigualdades. No item 16, paz, justiça, instituições fortes aí. Estado laico e racismo religioso no espaço escolar. Então, nós sabemos que os negros têm, a maioria deles, sua religião que tem que ser respeitada. E nós estamos no Estado laico. Então, assim, nós não podemos nos envolver com religião de ninguém, tá bom? A escola é laica, né? Nós temos as culturas, porém nós não focamos em nenhum tipo de religião. Aqui está falando a respeito de religiões que os povos negros trouxeram para o Brasil, né? Então, nesse sentido, independente, temos que respeitar todas as religiões, não importa a cultura, não importa a raça, não pode ter nenhum tipo de preconceito, não só na raça, mas em relação à religião, ok? Aqui eles falam que na própria legislação isso já é falado, eles colocam trechos da legislação que falam sobre isso, tá? Para que possamos refletir. Hoje em dia nós falamos muito da intolerância religiosa, o racismo religioso que existe. Então, assim, além do racismo contra a raça da pessoa, a cor da pessoa, enfim,
existe também um racismo, né? Em relação à religião da pessoa, né? Intolerância religiosa, que não pode acontecer também, porque nós temos que respeitar, ok? Aqui, novamente já foi falado. Olha lá. Aqui está mostrando o acesso que a aluna está tendo, uma criança com um livro que conta uma história africana. É exatamente isso que eles querem que nós façamos com os alunos, tá bom? Inserir no contexto escolar. As fotos mostram muito mais, né? Olha lá. Sobre o Novembro Negro, que seja trabalhado no mês de novembro também nas escolas, leituras de livros da cultura africana, afro-brasileira, né? Não só no dia 20 de novembro, que se comemora aí a consciência negra, mas durante, né? Não precisa ser só em novembro, mas eles estão dando a proposta aí de ser feito um trabalho, um projeto, né? Nas salas de leitura, salas de aula, enfim, de livros que correspondam à cultura africana, afro-brasileira aí, tá bom? Então, eles selecionaram vários livros que falam sobre isso, esses livros foram disponibilizados nas escolas, que possam ser trabalhados, e eles pediram para registrar esses momentos desse trabalho, tá bom? Fazer o registro, texto, foto, filmagem, enfim. É um manual muito extenso, porém a gente tem que pegar o que realmente para o nosso concurso, tá? Interseccionalidades na educação antirracista. Então, veja, né? Aqui eles falam, para ser trabalhado também a questão assim, onde estão os negros ou onde estiveram, né? Citar negros que fizeram parte, ficaram muito conhecidos na nossa história, mostrar, né, para os nossos alunos que eles estão nas obras de artes, eles estão como escritores, eles estão em tudo, né? Então nós temos os negros escritores, negros artistas, negros em todas as áreas, ok? Que fizeram história ou que fazem a história, ok? Nesse sentido, olha lá. Homens brancos do 1% mais rico têm mais renda que todas as mulheres negras do país. Vocês pegaram isso? Entenderam? Mas entenderam mesmo? Vou repetir. Os homens brancos do 1% mais rico têm mais renda que todas as mulheres negras do Brasil. Então aí é uma sátira, mas está sendo falado a respeito do mercado de trabalho, né, para o povo negro, né, as oportunidades aí, nesse sentido, ó. Então tem várias situações, mas tudo isso, gente, é para reflexão, tá? Reflexão sobre a pesquisa, o levantamento de dados que eles fizeram, tudo bem? Ó. Educação antirracista e a escolarização na educação de jovens e adultos, EJA. Então, também é para ser trabalhado isso dentro, né, das salas de EJA, educação de jovens e adultos, que isso também não acontece só com os pequenininhos, mas com os maiores também, tá? Então, para ser trabalhado como um todo, dentro da educação de jovens e adultos. Olha lá. O jogo do tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro aqui que está sendo mostrado foi trazido pela cultura africana, tá?
é um jogo que os negros trouxeram para o Brasil, ok? Então, está sendo mostrado para uma aluna da EJA aí um pouco da cultura, né? O que que foi oferecida para o Brasil. Educação antirracista de estudantes com deficiência, tá? Então, para ser trabalhado com todas as modalidades de ensino. Aqui está fazendo uma comparação no sentido que os alunos com deficiência também sofrem algum tipo de preconceito, de discriminação, que também deve ser combatido. E levar esse assunto, né, da educação antirracista também para os alunos da educação especial, tá? Estudantes das escolas de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que foram pesquisados, né, fizeram parte aí. Vejam, filosofia africana, história afro-brasileira, história da África e geografia. Para ser trabalhado o assunto de todas as formas, tá? Porque tem muita coisa para ser trabalhado. E na própria lei lá foi falado, né? Aqui mostrar é algo que pode ser mostrado para os alunos, né? Aqui é um quilombo que fica em São Paulo, né? É antigo, Vale da Ribeira, que fica em São Paulo. E é um quilombo para ensinar os alunos o que vem a ser um quilombo, né? O que tem a ver com o povo africano, com o povo quilombola. Então, eles fizeram para que a gente possa ver que tem N repertórios que nós podemos trabalhar. Tem muito material que nós podemos trabalhar com toda essa questão cultural da África, olha lá. Comemoração do Dia da Mulher Moçambicana, olha lá. Que é tudo uma festa, eles são bem festeiros também. Então mostra aí poesias de escritores africanos. Então eles estão em todas as partes, nós podemos ver aí. Aqui, essa lei é citada na própria LDB, tá? Para trabalhar sobre isso. Opa, ó. Museu Nacional do Mali, né? A questão, geograficamente falando, mostrando o local onde existe um quilombo em São Paulo. Olha lá. Tudo pode ser trabalhado, né? Depende da abordagem. Deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Olha lá. Ciências e a descolonização dos saberes. Ciências, matemática e suas tecnologias. Então, é um assunto que pode estar, o que eles querem dizer, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas eu posso falar sobre o assunto. Olha lá. Tá vendo aqui? É uma aula que está sendo falado sobre o mapa da África, que existem 54 países lá. E aqui é o jogo Avalé, ou também conhecido como Mancala, que nós já falamos. Aqui a aluna está trabalhando o jogo que foi dado, né? Porque está sendo trabalhado a respeito disso. Linguagem, oralidade, literatura, repertórios e abordagens na sala de aula. Então, vários trabalhos e projetos que podem ser desenvolvidos. Aqui é um exemplo de um projeto que foi desenvolvido numa mostra cultural
no céu em São Paulo, tudo da Prefeitura de São Paulo. Eles estão mostrando que é possível sim trabalhar e bem trabalhado todos os tipos aí nas escolas, tá? É trabalhar a linguagem, trabalhar a oralidade, trabalhar com a literatura a respeito. Muita coisa, né? É muito extenso. Trabalhar a questão corporal, a dança, a música africana. Tá vendo? Tem muita coisa que pode ser trabalhado, mostrado, né, para os alunos. A questão da capoeira, né, o seu valor educativo, muitas escolas praticam a capoeira, que é vinda do povo africano. A música, musicalidades, os instrumentos que são de origem africana para ser mostrado para os alunos. Tá vendo? Tem muita coisa que dá para trabalhar nesse mundo que eles estão pedindo. As artes visuais. Dentro das artes visuais nós temos vários artistas aí negros. Brincadeiras, brinquedos, interações, aprendizagens e vivências na educação infantil. Deixa eu voltar um pouco aqui. Olha lá. Que pode ser trabalhado, tá? Então, trazer toda a gama que pode ser feito de jogos, brincadeiras, nesse sentido aí. Olha lá. Tem muita coisa, né? Então, depende, cada professor faz o seu planejamento e vai colocando durante o ano, né? Eu vou trabalhar música, dança, teatro, vou trabalhar as artes como um todo, a literatura, a parte da história, da alimentação, dos instrumentos musicais, tudo que o povo trouxe, né? Toda a cultura deles, ok? Opa, deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Então, aqui no final tem um glossário das palavras, caso não tenham entendido o significado das palavras, é importante. Pode ser trabalhado também esse glossário com as crianças como um todo, alunos como um todo, né? Símbolos também podem ser trabalhados. Então é tanta coisa que pode ser trabalhada, né, gente? E aí é o manual para trabalhar. Resumindo, é para trabalhar esse assunto com os nossos alunos, ok? E por último aí, nós temos esse outro manual também, Prefeitura de São Paulo, 116 páginas, falando do currículo em relação aos povos indígenas. A mesma coisa que eu falei do povo africano, também é para ser trabalhado dos povos indígenas, toda a cultura. Nós não chamamos de índios, nós falamos indígenas, tá? Então, mostrar toda a cultura, a mesma coisa da cultura africana, dos povos africanos, né? Dos negros, é para trabalhar no mesmo sentido dos povos indígenas, mostrar toda a história, a importância dos indígenas para o início da nossa história, enfim, tá? É a mesma linha de pensamento de um e de outro, tá? Claro, são culturas diferentes, ok? Ó, quando fala usando as palavras certas, significa que o termo correto não é falar índio. Índio, eles consideram relacionado a um selvagem, tá? É para ser chamados de indígenas e não de índios, tá bom? É a primeira coisa aí.
Mostrar que hoje, né, não necessariamente eles vivem nus, né, mostrar a cultura antiga, hoje, né, onde estão esses povos hoje. Olha lá, quando eu falei, ó, indígenas sim, índios não, tá? É a forma correta. Falar a respeito da Oca. Nós temos aí vários escritores indígenas, como por exemplo, bem famoso, que é o Daniel Munduruku, tem livros publicados de histórias indígenas. Olha aqui. Eles estão na nossa sociedade. Aqui é um aluno indígena que está usando a tecnologia na escola da Prefeitura de São Paulo. Tá vendo? Respeitar a cultura dele, mas ele está inserido na nossa também, né? Faz parte. Ó, uma criança indígena. Contar a história dos indígenas aos nossos alunos, a língua materna deles, que é diferente da nossa, tá? Contar toda a história do que aconteceu, como que iniciou. Aqui é uma fala do próprio Daniel Munducaru, que tem vários livros publicados, contando essa história indígena. Ó, as imagens aí da cultura deles. Devem estar inseridos nas nossas salas de aula, né? A educação indígena é uma modalidade de ensino que ela perpassa por todas as etapas. Ok? Vocês têm mais imagens. Eu vou focar mais nas imagens, porque não adianta só teoria, é treinos de questões, porque o foco não é... Esses manuais vocês vão ter acesso à Prefeitura de São Paulo. O foco aqui é questões da prova no concurso, tá? Questões para treinar. Mostrando que os indígenas estão em todo lugar, que até as crianças indígenas conhecem a própria cultura, mesmo estando inseridos na nossa hoje, né? Olha lá. Aqui, deixa eu ver se é a escola que tem uma escola indígena em São Paulo. Não sei. Não sei se é essa. Aqui mostra onde estão localizados esses índios dentro do nosso país. No caso aqui de São Paulo, onde eles estão inseridos. Então, aqui, ó, mesmo dentro, né, do estado de São Paulo, do município de São Paulo, nós temos tribos indígenas, moradores indígenas, tá? Bom, eles fazem parte da nossa história, estão presentes na nossa história e eles pedem para ser trabalhado tudo, né? Aqui, por exemplo, eles falam que pode ser trabalhado rodas de histórias com as crianças, falando sobre o fogo, as estrelas, a lua, os rios, para despertar o imaginário, trabalhar grafismo, pinturas corporais, mostradas pelos indígenas, história de origem dos alimentos, né? Quantos professores já trabalharam a história da manioca lá, né? Mandiocas, frutas, peixes, animais. Então, tem várias histórias indígenas para ser trabalhado com os nossos alunos. Tem músicas indígenas como pindorama, como palavra cantada, mestiçagem, tá? Então, assim, tem lendas indígenas, tem muita coisa para ser trabalhado com os nossos alunos. É isso que eles querem falar. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhado, né? Porque às vezes o professor fica na mesmice, é isso que eles querem dizer. Então, eles dão várias dicas aqui, ó lá, tá? Mitologia, fábulas, narrativas, os indígenas no meio ambiente,
os indígenas com jogos e brincadeiras, ritos e rituais, velhos, idosos e sábios, papéis sociais, outras versões de história, culinária e saúde indígena. É muita cultura para ser trabalhada, tá? É isso que eles querem mostrar. Olha lá. A pintura dos rostos, porque essa cultura, esse daqui é um músico indígena, tá? Esse daqui é um famoso escritor indígena, que é o Daniel Munduruku, tá? É famoso, é escritor indígena, é formado, né? Ele é doutor pela Universidade da USP, ele fez História e Psicologia, né? Pós-graduado. Então, assim, e é da cultura indígena, né? Para mostrar aí que tem vários, né? Ele tem vários livros publicados, ele ganhou vários prêmios com os livros publicados, é um exemplo que vocês podem citar, por exemplo, tá? Bom, gente, finalizando aí este vídeo, tá? A gente vai finalizar esse aqui. Esse conteúdo é referente ao dia 24 de novembro, que vocês vão assistir na data de hoje, no horário da aula. É à noite, das 19h30 às 22h30. Porém, vocês têm livre acesso para assistir qualquer horário, final de semana que vocês quiserem, desde que não acumulem para assistir, ok? Porque vocês vão ter esse e vão ter o outro que é referente ao dia 25, do sábado, tá bom? Bons estudos aí, boa leitura. Até mais.